Centro de Saúde do Zimpeto não tem água há 2 dias, na cidade de Maputo. Moçambique qualificou-se aos quartos e oitavos de final do Campeonato Africano de Vôlei de Praia. Boa noite. Moçambique tem 11 casos confirmados de poliomielite. A doença foi detectada em maio e junho deste ano. O Ministério da Saúde assume dificuldades de combater a doença. Moçambique detectou em maio passado o primeiro caso de poliomielite, 6 anos depois de ter sido declarado livre da doença pela Organização Mundial da Saúde. Em 2 meses, mais 10 casos foram confirmados, totalizando 11, a maioria na província de Nampula. Temos cerca de 11 casos confirmados desde que iniciou, portanto, esta resposta, portanto, à emergência da polio no país. Portanto, nós começamos com um caso em Nampula e depois o outro em Cabo Delgado no Chiure, e depois tivemos um caso em Tete, tivemos um caso em Manica, tivemos 3 casos na província de Nampula e voltamos agora a ter mais 3 casos na província de Tete. O chefe do Departamento de Vigilância e Saúde fala ainda de um aumento dos casos suspeitos no país. Entretanto, o Ministério da Saúde está a ter dificuldades para rastrear e tratar a doença. O país percebeu que há lacunas, por exemplo, na colheita de amostras, há lacunas na periodicidade de envio dessas amostras. Nós temos um país vasto. Nós temos técnicos que são especializados em áreas que são limitados, não conseguem cobrir todos os cantos deste país e com toda a franqueza poderemos dizer que sim, temos sim limitações para alcançar toda criança que está em todo ponto desse país. As dificuldades são agravadas pelo fato do país não ter laboratórios com capacidade para fazer diagnóstico. Portanto, nós, na vigilância, suspeitamos as pessoas, as crianças, colhemos as amostras, mandamos para a África do Sul e a África do Sul é quem confirma, em coordenação com a CDC Atlanta, Estados Unidos. São eles que confirmam, porque Moçambique não tem a capacidade laboratorial para confirmar esses casos. A poliomielite pode ser transmitida através do consumo de água contaminada pelo vírus da doença e afeta apenas crianças menores de 5 anos de idade, podendo causar paralisia nas pernas. Esta sexta-feira, o Ministério da Saúde formou médicos formadores de 7 províncias do país sobre o controle de qualidade do líquido como forma de reduzir a vulnerabilidade à doença. Não há água no Centro de Saúde do Zimpeto, na cidade de Maputo. O problema existe há 2 dias. Há exames médicos adiados e sanitários fechados devido à situação. É o 2º dia consecutivo em que o Centro de Saúde do Zimpeto presta serviços com falta de água. A escassez do líquido nesta unidade sanitária fez 10 pacientes perderem exames médicos. Uma preocupação que os utentes esperam ver resolvida o mais rápido possível. Aliado ao problema, as casas de banho foram encerradas e os utentes são obrigados a fazer necessidades biológicas ao ar livre. Não há água, estamos a pisar xixi de novo, podemos apanhar doença de novo ali. Estamos a fazer xixi e sai, podemos pegar qualquer coisa ali, não há água de lavar as mãos, não há nada. Nem todos saem com água de casa, e na casa de banho sempre tem que ter água. Para quando a pessoa entrar, sair, lavar as mãos.
A unidade sanitária reconhece o problema, explica que a falta de água deve-se ao roubo na madrugada de quinta-feira da bomba que alimenta o sistema de abastecimento. O Centro de Saúde de Zimpeto está neste momento a enfrentar o problema da falta de água devido à vandalização do sistema de abastecimento. Infelizmente, nós temos passado por esse problema aqui. Sofremos constantes vandalizações, não só desta vez temos sistema de abastecimento de água, assim como de outros bens. Enquanto a situação não se resolve, os profissionais de saúde devem buscar água na vizinhança para suprir as necessidades urgentes. Existem alguns exames que de fato não podem ser feitos com a falta de água ou com água que não tenha uma fonte segura. Nós não temos uma outra fonte de água para além do nosso foro próprio. Infelizmente, para a resolução dessa situação, teremos que aguardar a reposição da bomba de água. A unidade sanitária não tem datas previstas para resolver o problema. O presidente da República inaugurou hoje em Tete o maior e um dos mais modernos matadouros de Moçambique. Filipe News avançou que no ano passado o setor agropecuário cresceu 9%. Uma das mais modernas unidades de abate e processamento industrial de animais em África e a maior do país. Um matadouro inaugurado esta sexta-feira pelo Presidente da República em Tete tem capacidade para 200 cabeças de gado bovino e 500 cabritos por dia. Custou mais de 6 milhões de dólares, financiados pelo Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, através do projeto Fundo Catalítico da Agência do Vale do Zambeze. Ficamos bem motivados ao saber que esta unidade de abate e processamento industrial de carnes está equipada com a tecnologia da última geração e tem uma capacidade de abate de 200 bovinos e 500 pequenos ruminantes em torno de 8 horas, passando a ser o maior e mais moderno matadouro de Moçambique. Nós temos vizinhos que são países muito pequenos, até não tem muitos rios como nós, mas esses ainda fornecemos a carne vermelha e continuarão a fornecer. Nós temos que inverter. O primeiro passo é dado pela Camel Food e temos que encorajar e motivar para que possa progredir para ainda outras regiões do nosso país. Filipe Nunes espera que o matadouro recém-inaugurado contribua para acabar com o abate indiscriminado de animais e que pequenos criadores familiares tenham acesso à infraestrutura. Esses animais que são as escondidas devem vir para aqui. Ajuda para muita coisa. Primeiro empodera os nossos compatriotas aqui, mas também nós temos a certeza que a carne, aqui é uma secção que me foi mostrada, onde rejeita a carne que não está em condições para o consumo. Incineram. O gado não é atleta. Não precisa de percorrer 15 quilômetros à procura de pasto. Cria pasto e vai engordar, não sofre. Não precisa de correr muito. E a qualidade vai aumentar, incluindo a qualidade e o sabor próprio. O chefe do Estado não deixou de destacar o crescimento que o setor agropecuário registrou em 2021, desafiando os criadores a modernizarem a produção. A inauguração desta unidade ocorre num período em que o setor agropecuário em Moçambique registra significativos avanços no seu desenvolvimento. Destaca-se o crescimento do setor pecuário em 2021 de 9%, impulsionado largamente pelo crescimento da produção de carnes vermelhas em 14%, tendo alcançado as 21 mil toneladas de carne, 18% nos ovos e 13% nos frangos. Este crescimento tem sido possível, em primeiro lugar, pela nova dinâmica e pelo amplo movimento do setor privado, neste subsetor associado a medidas de política que paulatinamente vão transformando a nossa pecuária. Os produtores de gado estão satisfeitos. A inauguração dessa instituição é uma grande valia para nós criadores
já temos visão onde colocarmos os nossos animais. Em vez de vender para os marchantes, já temos visão onde nós podemos colocar a nossa produção. Com o matadouro inaugurado esta sexta-feira, Tete passa a contar com 3 unidades de abate e processamento de animais. O presidente do Tribunal Supremo diz que o terrorismo e os eventos extremos aumentaram os casos de tráfico de pessoas em Moçambique. Adelino Muxanga defende a capacitação de magistrados como a solução para o problema. Assinala-se este sábado o Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas. Há anos, em Moçambique, a província de Inhambane era considerada o corredor de traficantes que levam as vítimas para a África do Sul. A situação tende a mudar para o melhor, mas a preocupação persiste. Segundo dados da União Europeia, no mundo, pelo menos 1 em cada 5 pessoas traficadas é mulher. O presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, diz que nos últimos anos houve um aumento considerável do número de casos julgados no país. Entretanto, o problema continua grave e avança possíveis soluções. No que concerne às lacunas e desafios atuais, nas iniciativas de capacitação dos profissionais de justiça, no solo pátrio, entendemos que o reforço da cooperação com os países vizinhos, o conhecimento e a ampla divulgação no seio dos magistrados das normas relativas à cooperação internacional e combate contra o tráfico de pessoas, a disponibilização de meios tecnológicos para a produção de prova em julgamento, a capacitação quantitativa e qualitativa dos magistrados constituem ferramentas para aprimorar a nossa capacidade de resposta e alcançar a efetiva justiça penal no que se refere ao crime de tráfico de pessoas. Para Muxanga, o domínio das tecnologias também constitui um grande entrave. Há de distinguir o que a lei nos apresenta, o que constitui a prática do judiciário, verificando-se, nesse aspecto, algumas lacunas no cotidiano, normalmente no que concerne à capacidade de recolha e tratamento de prova, especialmente com recurso à tecnologia. E, ao mesmo tempo, se verifica uma lacuna no conhecimento e domínio das normas internacionais aplicáveis e ainda na forma de tratamento das vítimas. Por seu turno, a Procuradora-Geral da República aponta a fraca legislação como uma das principais lacunas para o combate mais efetivo do tráfico de pessoas e imigração ilegal no país. Uma das prioridades que temos e que devemos ter no reforço à capacidade dos nossos profissionais, e temos estado a fazer referência em várias ocasiões, é a aprovação de um Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, que defina linhas de orientação e atuação dos diferentes intervenientes na prevenção e combate a esta criminalidade. E daí podíamos olhar para as questões das tecnologias de informação e comunicação. As fontes falavam esta sexta-feira durante uma mesa redonda para discutir as lacunas e os desafios atuais no combate ao tráfico de pessoas e imigração ilegal no âmbito da celebração do Dia Mundial do Combate ao Tráfico de Pessoas. A Total diz que continua ativa em Cabo Delgado. Agora tem mais de 2.000 trabalhadores. A petrolífera francesa suspendeu há 1 ano o projeto de gás natural liquefeito na área 4 da bacia do Rovuma. Não é porque o projeto ainda não recomeçou. O representante da Total Energies, a multinacional francesa que vai explorar gás natural em Moçambique, visitou os distritos de Palma e Mocimba da Praia e terminou em Pemba, a capital de Cabo Delgado, onde durante o encontro com empresários locais confirmou, sem revelar detalhes, a continuidade de realização de algumas atividades, apesar da suspensão do projeto devido aos ataques terroristas. Hoje em dia, com o conjunto de ações que Moçambique Energia está a realizar na parte norte de Cabo Delgado, no distrito de Palma e em Mocimboa da Praia, já criamos desde setembro do ano passado da ordem de 2.000 empregos, permanentes ou não. Tem mais de 1.300 que são empregos permanentes. E então, estamos a falar de números
substanciais. A paralisação do projeto de gás natural na área 4 da bacia do Rovuma já comprometeu os planos iniciais e, para evitar mais prejuízos, a Total Energies pediu aos empresários de Cabo Delgado para apresentarem propostas de soluções para devolver um bom ambiente de negócio à província. A Total Energies não é nada sem vocês. Precisamos dos empresários para trazer ideias, nos desafiar e juntos definir esse caminho para frente. No final da sua visita, o presidente da Total Energies em Moçambique procedeu à entrega de 10 certificados a igual número de empresas baseadas em Cabo Delgado que passam a ter uma certificação internacional. 8 cornos de rinoceronte foram apreendidos pela polícia na cidade de Maputo. Na operação, 2 indivíduos foram detidos. São acusados de abate e tráfico de espécies protegidas. Os indiciados de idades entre 30 e 45 anos são, segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, membros de uma quadrilha que se dedica ao abate e tráfico de espécies protegidas. A direção do Cernic, ao nível da cidade de Maputo, deteve 2 indivíduos moçambicanos na posse de 8 pontas de rinoceronte, equivalentes a 7,5 quilogramas. Entre os indiciados está o suposto chefe da quadrilha. A polícia diz que os cornos de rinocerontes seriam vendidos a cerca de 30 milhões de meticais. Estamos a falar aqui de dos 2 indivíduos detidos. Um deles é tido como o mentor, o indivíduo que era o líder dessas organizações. Este indivíduo que fornecia o armamento, identificava os caçadores furtivos, assim como outros equipamentos que eram usados para a caça desse tipo, desses animais, com enfoque, conforme dissemos, para o rinoceronte. Os indiciados negam as acusações e dizem-se vítimas de armadilha. É Pedro. Anga fone lá a chegada me John Bennett a conectar com o lava a produto. Bennett a possível produto e transporte ita fica choco. San Roma mina kwani ele que tá patrão wa na Pedro. A família ne ele que tá. Logo ne fica com Pedro. A fica aí mukela. Pedro não tive segura correria. Ativana na Bennett. O sucalaiano com gana mapois. Comeu. Ele me ligou a dizer que queria para ele acompanhar em Maputo. Então eu saí, encontrei ali na estrada, levei vim para aqui. Então quando chegamos aqui, ele que está a falar com a pessoa, ele conhece a pessoa. De acordo com as autoridades, as espécies protegidas têm sido abatidas na província de Gaza e na fronteira com a vizinha África do Sul. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego diz que ainda há falta de financiamento para jovens em Moçambique. O facto condiciona o desenvolvimento de projetos. Nos últimos 2 anos, o Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis financiou 430 projetos em 40 distritos do país. Até o fim deste ano, serão financiados mais 200 projetos. No entanto, a grande preocupação da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego é a falta de financiamento. Preocupa-nos o acesso ao financiamento para os jovens, a morosidade do processo, o tempo que leva desde que um jovem toma conhecimento da janela de financiamento, submete o seu projeto até ao dia em que esse mesmo jovem recebe os fundos para começar a implementar o seu projeto. Preocupa-nos também os níveis de reembolso, o acompanhamento dos beneficiários. Osvaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude, defende ainda a necessidade de acreditar nos jovens e, por isso, afirma que já estão em curso medidas para resolver os problemas da camada. E debatemos profundamente neste nosso 3º Conselho Coordenador e daqui saíram propostas e daqui saíram
caminhos para melhorarmos neste aspecto. Acreditamos que os trabalhos em curso trarão resultados satisfatórios muito em breve. Petersburgo falava esta quinta-feira no encerramento do terceiro Conselho Coordenador da instituição, que decorreu no distrito de Mussoril, na província de Nampula. Fazemos agora uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. A União Nacional de Estudantes exige um desconto de 50% na nova tarifa do transporte público. Os estudantes querem um cartão específico para o grupo devido à subida do custo de vida. Com a vida cada vez mais cara em algumas cidades do país a aprovarem o agravamento da tarifa do transporte público de passageiros, os estudantes vieram a público esta sexta-feira pedir medidas concretas de alívio ao grupo. Este desconto de 50% é um direito que nós temos desde, mas que ao longo dos anos foi sonegado aos estudantes. E nós achamos que este momento em que temos um alto custo de vida, e as taxas ou tarifas de transporte a subirem cada vez mais, é mais do que o momento para que este direito, que ao longo dos anos foi sonegado, seja efetivamente materializado. Estudantes entendem que um cartão que identifique o grupo pode ser um dos caminhos para o efeito. A União Nacional dos Estudantes, que faz a emissão de cartões único ao nível nacional, que identifica os estudantes. Então é este exercício que nós estamos a fazer e pensamos que pode ser incorporado para este desconto de 50% que vai para os estudantes. A União Nacional de Estudantes é composta por 53 associações que representam estudantes dos níveis primário, secundário e superior. Olhamos agora o desporto. Vitor Mayamba é um novo treinador do Nkomati de Chinavan. O técnico promete mais trabalho para manter a equipa no Moçambola. Após um ano sem treinar uma equipa do Moçambola, Vitor Mayamba regressa ao banco técnico na Casa dos Açucareiros de Chinavan, com a dura missão de manter o Nkomati, que já se encontra em crise de resultados na maior prova futebolística do país. Penso dar o meu contributo ao clube e, ao mesmo tempo, dando continuidade àquilo que é o trabalho da equipe sénior, que é garantir a manutenção. Iremos procurar jogo a jogo, angariar pontos para alcançar aquilo que são os objetivos do clube. O técnico assegura que vai trabalhar com os jogadores para atingir as metas da equipa. Não, estes jogadores têm qualidade, só precisam ser potenciados. E é minha responsabilidade como treinador potenciá-los e procurar resultados, jornada a jornada. Eu penso que têm qualidade e capacidade para garantir uma manutenção tranquila. Além de manter a equipa na prova, Mayamba pretende apostar na formação de jogadores, um dos principais focos do clube. Eu penso que o que me aliciou é trabalhar para a formação, para o projeto que o clube tem. É um projeto aliciante de formação, porque potenciando os jogadores das redondezas, das zonas circunvizinhas de Chinavan, eu penso que a equipe terá melhores condições de preparar a equipe. O Nkomati de Chinavan está na penúltima posição do Moçambola com 4 pontos. As duplas moçambicanas que disputam o africano de vôlei de praia qualificaram-se aos 8º e 1/4 de final em masculinos e femininos. O africano de vôlei de praia é de qualificação ao Mundial do próximo ano. Olhamos agora a página internacional. O presidente sul-africano reconhece que o ANC está dividido. Cyril Ramaphosa diz que o partido está num momento difícil e de vulnerabilidade. Após quase 3 décadas no poder, o Congresso Nacional Africano enfrenta um declínio no apoio do eleitorado, abaixo de 50%, segundo sondagens citadas pela imprensa internacional.
O partido tem sido duramente criticado pela incerteza política, a corrupção pública e os crimes que são galopantes no país e pelo empobrecimento generalizado da sociedade sul-africana, bem como pela crise de energia que se tem registrado no país. Foi por estas e mais razões que o presidente do ANC e chefe do Estado sul-africano considerou que o partido está no seu nível mais baixo dos últimos 30 anos de governação do país. Ramaphosa apontou as dissensões internas como um fator que tem estado a criar divisões nas estruturas do partido. O líder sul-africano, que falava durante a 6ª Conferência Nacional da Política do ANC, instou os delegados a demonstrarem uma cultura democrática na resolução dos seus problemas internos. Cyril Ramaphosa destacou a desconfiança e a desilusão dos sul-africanos relativamente à governação do país como as principais fraquezas do antigo movimento de libertação. Já existem em todo o mundo 20 mil casos de varíola dos macacos. Os Estados Unidos da América disponibilizaram mais de 780 mil doses da vacina contra a doença para tentar reverter o cenário. O número de infecções pela varíola dos macacos está cada vez mais a aumentar. Nos Estados Unidos, por exemplo, há registro de 4.600 infecções, um aumento de 3.100 casos, quando comparado com as 2 semanas anteriores. Para minimizar a situação, o governo norte-americano vai disponibilizar mais de 780 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos, após várias queixas sobre a falta de tratamento para a doença. As autoridades norte-americanas apelaram à população para a tomada de medidas face ao aumento de casos da doença no país. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 99% dos casos verificam-se em pessoas do sexo masculino. A doença foi declarada emergência de saúde global pela OMS e já está presente em mais de 75 países. A febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e exaustão são apontadas como principais sintomas da doença. O mundo já tem 20 mil casos da varíola dos macacos. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma mínima de 14 e uma máxima de 28. A previsão de céu limpo, Xai-Xai, mesmo cenário, 13 de mínima e 27 de máxima. Céu limpo também para Inhambane, 16 de mínima e 24 de máxima. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 18 de mínima e 25 de máxima. Continuação de céu limpo, Chimoio, 9 de mínima e 24 de máxima. Quelimane, 16 de mínima e 26 de máxima. Tete, 18 de mínima, uma máxima de 30. Seguimos agora ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 16 de mínima e 27 de máxima. A previsão de céu pouco nublado e possibilidade de chuvas fracas. Lixinga, céu limpo, 9 de mínima e 22 de máxima. Pemba, também céu limpo, uma mínima de 19, uma máxima de 27, são as temperaturas esperadas. Até já. De volta às notícias, vamos agora ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, o polêmico e duro discurso do general Chipande sobre tribalismo e nepotismo diante de jovens do Partido Frelimo continua na ordem do dia. Estamos com Tomás Vieira Mário e é sobre isso que falamos agora. Tomás, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Historicamente, o general Chipande não é qualquer pessoa em Moçambique. O que é que o seu discurso quer dizer e qual é o perigo de fazer este tipo de declarações? Boa noite uma vez mais, Isaura. Na verdade, esta intervenção do general Chipande foi o tema político mais debatido em todo o país esta semana. Não era para menos, para além da relevância do facto ele próprio, está a qualidade de quem declarou. O general Chipande é um veterano, é um político moçambicano muito experiente e outro fator é que é um debate que surge dentro do Partido Frelimo. Então, estes fatores fazem do assunto realmente muito relevante na sociedade.
Uma primeira perplexidade é que o discurso do general Chipande suscitou interpretações diversas. Até houve interpretações que quiseram dizer o que é que ele queria dizer, que não é que se pensa que disse. É curioso, quer dizer, o general Chipande é um político experiente, está na política moçambicana desde todo o tempo, foi ministro da Defesa durante mais de quase 30 anos. Portanto, é um político com muita experiência, nunca foi preciso que alguém interpretasse as palavras dele. Ele, o que fala, compreende-se o que é que disse. E, portanto, é uma questão muito complicada que foi aflorada nos termos em que foi aflorada pelo general Chipande, sendo ele a pessoa que é. Não é assim? Se fosse eu ou a Isaura falar assim, ninguém ligava a importância. É a qualidade de quem o disse. Por quê? Porque são problemas que ele aflorou que deviam ser abordados no partido ao nível dele mesmo, na comissão política, no comitê central, porque parecia um tom de derrota, de que perdemos uma batalha. Porque a unidade nacional foi sempre o principal estandarte da Frelimo. Foi a bandeira identitária da Frelimo desde o início da luta armada, quando houve a fusão dos movimentos de libertação. A Frelimo diz que era o único movimento de libertação legítimo, porque unificou o povo moçambicano. E, portanto, o discurso do general Chipande, se algo de novo trouxe, foi a confirmação de que esta luta da unidade nacional está perdida. Mas o facto, ele próprio não é novo. O debate, ele não é novo. Pelo contrário, já há alguns anos atrás que se sente que o tribalismo, o divisionismo, o jornalismo vai se acentuando no nosso Estado e no país. Eu mesmo, no último livro que eu escrevi, abordo o assunto a partir de episódios que vivi no norte e centro do país, de situações que há 10 anos antes eram impensáveis. Agora, o ponto é o que é que suscita estes sentimentos regionalistas e tribalistas, não é? O que uniu Moçambique no tempo antes de agora foi que havia, digamos, um fator unificador muito claro, que era o colonialismo português. O Macua, o Xangana, o Ronga estavam claros de que temos um inimigo comum, o colonialismo português. É o fator de unidade que nos unia para lutarmos de forma muito congregada, muito forte. E agora, a ponto é quais são hoje os fatores que nos possam unir. Quais são esses fatores? Claramente que um dos fatores importantes é acesso igual às oportunidades. Este é o problema. Acesso igual a oportunidades. E uma política que privilegia as classes historicamente mais prejudicadas. Se não há uma percepção de que é este o fator que nos une, ficará um debate muito vazio, muito simplista, de Xangana contra Macondo, Macondo contra Anhanja, mas é o fator oportunidades. Como é que temos acesso às oportunidades? Se o acesso às oportunidades é equitativo ou não equitativo, e se os que têm desvantagens históricas estão elevados ou não são elevados. Então, acho que esse é o debate. Agora, houve, digamos, ao nível público, muito calor no debate público, porque parecia, de um lado, que o general Chipande estaria a dizer que as pessoas de Inhambane, de Gaza e Maputo são os mais corruptos, que estão na BO, não é? Deu esse entendimento. Uns dizem não, é o oposto, não é isso que quer dizer. Ora, só esse facto de a sociedade não ter uma percepção comum do discurso é grave. É grave, mostra que estamos mal em termos de entendimento do discurso político dos nossos dirigentes. Tomás, há muitas opiniões sobre o discurso do general Chipande, mas o essencial é que Chipande disse que ficou escandalizado quando viu que a maior parte dos implicados no caso das dívidas ocultas eram do Sul e disse que foi-se buscar um punhado de Machuab. O discurso de Chipande não descredibiliza de alguma forma o trabalho que está a ser feito pela PGR? Se esse entendimento do discurso do Chipande de facto foi correto,
É como quem diz, bom, a nossa justiça também é tribalista. Pois. Porque só identificou os do Sul e provavelmente para dissimular trouxe um ou outro da Zambésia. Então, se for assim, esse entendimento, quer dizer que temos uma justiça também tribalizada ou viciada, o que seria, obviamente, muito grave, muito grave. Então, é um discurso que, precisamente porque oferece muitas leituras, é arriscado. É arriscado e vindo de quem veio. O Chipande é uma figura que merece todo o nosso respeito, naturalmente, historicamente confirmado, e, portanto, tudo o que ele disser vai ser ouvido e debatido. Logo, deve ser algo que se diga com muito cuidado. O ponto é este. E mais, parecia que esta palestra está na rota da preparação do Congresso, que vem aí. É como quem diz, estas vão ser as questões do Congresso, porque são estas questões que os veteranos levantam. Ora, se isso for, de facto, os temas do Congresso, pode não ser um Congresso produtivo, pode ser um Congresso que vai, pelo contrário, criar mais crispações na sociedade, quando não avaliar a questão em termos de acesso a oportunidades de forma equitativa ou igual, em vez de avaliar questões em termos de Ronga, Xangana, Ondá ou Macua, porque aí, de facto, nunca chegaremos ao fim. Pelo contrário, poderemos abrir fissuras que historicamente estavam muito bem geridas, mesmo que não resolvidas, mas estavam bem geridas. Então é uma questão mesmo muito complexa, que eu acho que a sociedade moçambicana acusou o toque, acusou bem esta semana e disse, atenção, podemos entrar para um caminho sem retorno se não houver uma gestão inteligente dessa questão. Falando do Congresso do Partido Frelimo Tomás, daqui a pouco, já em setembro, sim, alguma relação sobre o próximo candidato e o discurso de Chipande? Já é possível prever discursos e declarações do género sobre a etnia, sobre a origem do próximo candidato da Frelimo às eleições? Isaura, se esse for o tom, estamos perdidos. Não penso que o tom de um candidato deve ser criado a partir de distribuição tribal ou racial ou regional. Levantou-se provavelmente um antecedente nos últimos anos, mas penso que deve haver uma construção de discurso muito mais centrado nos problemas que o país tem e na figura que é adequada para os enfrentar. Não sei se vamos a tempo desse debate, mas o debate for em termos de que agora que há esta percepção tribalista, então a tribo que vem é a próxima. Se for isso, então estamos muito mal encaminhados e podemos realmente cair em situações muito complexas, porque, repara, até pode haver pessoas que entram no debate de forma honesta, em termos intelectuais, de forma honesta, de forma aberta, mas haverá sempre aproveitadores deste discurso para fins que depois podem ficar fora do controle. Mas uma última questão sobre o discurso de Chipande. A Constituição da República não divide o país em regiões nem em tribos. Pois não. Quais é que podem ser as consequências das declarações de Alberto Chipande? Bom, como eu digo, as declarações estão sendo vistas de pontos de vista muito diferentes. O que quer dizer que, mesmo dentro da Frelimo, não há uma posição, uma leitura comum do discurso. Há uma posição que lê o discurso num sentido, outra posição no outro sentido. De modo que a consequência desse discurso, uma consequência, em termos imediatos, é de trazer ao de cima o debate mais aberto, menos descomplexado e mais claro sobre uma questão antiga. Em termos de que podemos ter perdido a luta contra o tribalismo, mas agora que este facto parece evidente, o que fazer? Só assim o debate vale a pena ser construído. Em termos de que este discurso trouxe-nos, digamos, uma oportunidade de que agora vamos enfrentar a situação. Vamos debatê-la sem complexos, não em termos de ver quem tem razão ou não, mas em termos de como é que podemos gerir o assunto de modo a que não haja fissuras maiores do que as que já há na nossa sociedade.
Tomás, esta semana conhecemos a sentença do caso da TM, no qual está implicada a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, e outros 8 coarguidos, que foram condenados a penas de entre 12 a 16 anos de prisão. Os arguidos terão de indemnizar o Estado em 113 milhões de meticais. A juíza Ivandra Wamus disse que as penas foram duras porque os arguidos não mostraram arrependimento algum. São penas duras aos arguidos, Tomás. A partir daqui, pode-se falar em corporizar o discurso do governo do dia sobre o combate cerrado à corrupção? Bom, o caso é mais um de 2, 3, 4 que já vimos na mesma rota e com a mesma tipologia de crimes, em que os servidores públicos criam empresas fantasmas, entre aspas, para através delas saquearem o Estado, criando contratos falsos, simulando negócios. O modelo é o mesmo, desde dívidas ocultas, o caso da Embraer, da LAM, agora o caso do Ministério do Trabalho, é a mesma tipologia em que funcionários do Estado criam empresas ou inventam serviços e fazem quase contratos consigo próprios, porque as empresas são deles ou de alguém ligado a eles. E, portanto, esta tipologia de infrações está muito bem identificada agora. Se isso faz parte do combate à corrupção por parte do Estado, que seja. Mas eu estou dividido entre pensar que o aumento de casos no tribunal significa aumento do combate à corrupção ou significa aumento da corrupção. Quer dizer que há mais casos de corrupção. E nos casos mais recentes é corrupção ao mais alto nível da governação, de ministros. E, portanto, é algo que deve nos preocupar. E, como bem dizia a juíza Ivandra, não há sinal de que os acusados se arrependem. Pelo menos não o mostram. Pelo contrário, estavam em juízo bem confortáveis, com caras muito ligeiramente apresentáveis, como foi o caso da Cetina Titosse. Também estava em juízo a olhar para as câmaras de televisão como quem diz: alô pessoal, está tudo bem? E, portanto, isso deve nos preocupar, porque é como quem já estivesse a saber o que ia acontecer, o que vai acontecer depois do julgamento, do tipo, o filme que está a correr agora eu já conheço e sei onde vai terminar, por isso estou à vontade. Nem sequer receio a pena, porque já a conheço. A semelhança do caso de Cetina Titosse, Tomás Viramar, este caso de Helena Taipo, é conhecida a sentença num período politicamente, diga-se, muito importante. É o Congresso daqui a pouco que se vai realizar e depois, próximo ano, temos eleições. Como é que podemos fazer a relação destes dois fatores, o jurídico e o político? Como equilibrar? Pode não ter relação direta, um caso e outro, pode ser uma mera coincidência. O Congresso marcou-se há muito tempo, não foi agora. E, portanto, não penso que haja uma relação direta. Agora, pode haver algum impacto sobre os debates na sociedade, em face do Congresso, devido aos casos acumulados de corrupção ao mais alto nível. Eu quero colocar o seguinte: que Estado é este que nós temos, onde os servidores públicos parece que estão tão à vontade a praticar infrações de uma forma muito banal, muito simples, como se não houvesse nem qualquer auditoria interna, não houvesse controle interno, não houvesse inspeção interna, inspeção de finanças, porque quando a gente ouve as histórias que ocorrem nos ministérios, são histórias do nível infantil, em termos de que não tem nada de complexo, não tem nada de sofisticado, é tudo muito simples. Você inventa um negócio, inventa um contrato e tira dinheiro do Estado. Quer dizer que não há dentro dos ministérios qualquer sistema de controle, de inspeção. Então é isso que é mais preocupante em termos de o que é que ocorre nos ministérios, na verdade, parece que ocorrer mais do que o que é que ocorre no tribunal, que é a parte final. O que é que ocorre antes nos ministérios? Parece que há uma situação construída para que as coisas ocorram com facilidade, como a gente ouve nos tribunais, porque não há como perceber os casos que nós ouvimos ali,
de contratos em que um agente do serviço, um agente do Estado, assina contrato com uma empresa da sua esposa. Parece muito primário. O que é nos ministérios? Não há expansão. Ou, pelo contrário, está tudo armado para que assim aconteça. Porque parece que nos dias de hoje, o desvio de fundos, o mau comportamento é heroicizado. Não será por alguma fragilidade do nosso sistema financeiro? É tudo isso. É tudo isso. No entanto, como sabe, ao longo dos anos houve sofisticação dos sistemas, os ex-staffs, outros staffs e por aí fora, mas parece que quanto mais se justifica um sistema financeiro, mais ele é roto. Então é complicado perceber onde é que está o problema, se estamos mesmo a combater a corrupção, se combate por via do tribunal, combate tribunalício da corrupção, se é efetivo ou não, ou há de haver um outro modelo de combate à corrupção, por exemplo, na forma de contratação. Como se contrata serviços para o Estado, como é que se geram os UGEs, que são o centro da finança do Estado nas empresas, nos ministérios. Então acho que há debates muito mais sérios internamente nos ministérios do que nos tribunais. Tomás, continuamos daqui a pouco no Noite Informativa. Sim, obrigado. Foi então o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. E continuamos daqui a pouco no Noite Informativa com as análises e debates. Vamos também falar sobre as medidas extraordinárias tomadas pelo Ministério dos Transportes e Comunicações para evitar ou combater os acidentes de viação. Vamos falar também sobre o recurso da PGR que foi reprovado pelo Tribunal Sul-Africano sobre a extradição de Manuel Shank, ainda na África do Sul. Vamos falar sobre o ponto de situação da greve que houve ontem em Komati-Port, na vizinha África do Sul. É sobre isto que falamos daqui a pouco no Noite Informativa. O convite está feito. É tudo no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Boa noite, bom fim de semana.